Califado, né? Isso aí já foi tema de um romance primoroso, né? Que é o Submissão, do Michel Houellebecq. Recomendo para todo mundo que lê esse livro, um dos livros mais importantes do século XXI. Eu vou fazer uma pergunta fundamental aqui, que já que a gente vai falar sobre islamismo. Você sabe o que marca o dia 1 do calendário islâmico? O ano 1 do calendário islâmico, você sabe? Foi o nascimento de Maomé? Não, foi a Hegira. Hégira. Quando Maomé foi de Meca para Medina. De Meca para Medina, ou seja, não foi nem o nascimento de Maomé, nem o dia que o anjo Gabriel teria supostamente, né, ditado ali o Corão. Foi uma migração, tá? Então, o islamismo, ele trata a migração e imigração de uma maneira muito particular, uma coisa que nenhuma religião faz da mesma forma, ou seja, ele trata uma imigração como uma metodologia de conquista. Isso gerou a reconquista na Espanha há 800 anos, na Península Ibérica, aliás, né? Isso gerou a luta nos portões de Viena, que garantiu a sobrevivência do Ocidente. E isso agora é o que está acontecendo na Europa. Só que tem um problema, né? Os europeus, em geral, principalmente esses europeus que acompanham o que é o equivalente à CNN, a Globo News deles, eles não entendem nada, absolutamente nada sobre isso que eu tô falando, porque eles são incultos. Você nunca vai ver um jornalista brasileiro, se você perguntar o que é Hégira, igual eu fiz aqui pro Carlos Caut, nunca que a resposta vai ser assim, imediata, igual o Carlos Caut tá falando, não, peraí, a Hégira, não tem nada a ver. Um jornalista, geralmente, ele vai ser a pessoa mais tapada de todas e que, assim, ele fala sobre isso mais ou menos 25 horas por dia e ele não sabe que a imigração é um método para o muçulmano. Não é, aconteceu uma guerra, então eles são refugiados. Não, é um método já classificado. Quando você assiste uma série, por exemplo, pega lá na Netflix uma série como Homeland, você vai ver lá na terceira, quarta temporada os muçulmanos conversando entre si, falando assim, eles estão nos preparando, a gente vai fazer uma Hégira agora via Berlim, sabe? E é exatamente isso que acontece. Então, assim, existe um fato dentro da religião islâmica que é simplesmente o fato primordial, que são migrações exageradas justamente para a conquista. Por isso que essas migrações, ao contrário de uma imigração de refugiados de verdade, nunca tem criança. Quase nunca tem mulheres, tá? Os caras chegam... É só homem adulto em idade reprodutiva. E aí sempre vai acontecer isso. Eles, rapidinho, em questão de 10 anos, geralmente... e é uma marca dele, essa década, né? Eles são a maioria da população daqueles lugares. Bom, o que é importante a gente entender sobre todas as eleições da Europa, tá? A gente tá falando aqui sobre Portugal, França, Itália, Alemanha, inclusive, apesar de ter um asterisco aqui pra Alemanha. Tal como no Brasil, você teve uma eleição entre Bolsonaro e STF, Lula ninguém sabia quem que era durante as eleições, e tal como nos Estados Unidos você está tendo uma eleição entre Trump e a CIA, e ninguém lembra quem que é o Joe Biden, tá? Você tá tendo na Europa uma eleição entre partidos que buscam uma nova forma de representatividade e o bloco burocrático sem face da União Europeia que manda, desmanda e dane-se o que você pensa, e depois ela vai lá e diz, mas eu sou a democracia, e se você discorda de mim, você é um extremista de direita, você é um neonazista, você é um golpista, a mesma papagaiada que a gente ouve aqui. Ou seja, esses partidos, eles não estão ganhando contra os partidos rivais, eles estão ganhando contra a União Europeia, e depois a União Europeia, esse bloco extremamente poderoso que não representa ninguém, vai lá e faz esse tipo de jogada que o Carlos Caut... Aliás, você fez a melhor explicação que eu vi sobre este caso até agora, apesar de estar reclamando tanto da minha roupa, eu vou te perdoar hoje, Caut, é isso aí.